Saudamos a todos amigos, amigas, irmãos e irmãs com a graça e a paz do Senhor Jesus. Aqui estamos para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Ficamos felizes e agradecidos a Deus por Ele nos conceder estes momentos e também somos agradecidos a todos vocês que estudam conosco diariamente a Bíblia, vocês que compartilham esses estudos com outras pessoas, vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube. Agradecemos a todos que se lembram em suas orações de orar por nós aqui do canal. Necessitamos das orações de vocês para que Deus nos ajude, nos abençoe e que possamos continuar firmes no propósito de juntos estarmos todos os dias estudando a Bíblia. Queremos também agradecer a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando os estudos. Maria José é de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Maria Josefa é de Paulínia, em São Paulo. João Batista é de Boa Vista, em Roraima. Maria Oliveira é do Espírito Santo. Genésio Mioto é de Caldas Novas, em Goiás, e ele manda um alô especial para os irmãos da Igreja do Portal, em Caldas Novas, Goiás. Daniel José da Silva é de Blumenau, em Santa Catarina. Zete e Tuca são de Mococa, em São Paulo. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e sempre mandaremos um alô para vocês. Iremos orar. Querido Deus e Pai que estás nos céus, aqui estamos agradecidos diante da Tua presença por este dia que nos concedes e também por estes momentos que temos para estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos iluminando, nos ajudando a entender a Tua Palavra e também nos ajudando a colocar em prática em nossa vida. Uma vez mais, pedimos que abençoes todos aqueles que estudam conosco a Bíblia e todos que têm os seus problemas, as suas necessidades, que sintam a Tua presença e recebam de Ti as bênçãos e a solução dos problemas para que o Teu nome seja glorificado. Pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Hoje nós iremos finalizar o estudo da semana e também finalizaremos hoje a série Gênesis, o princípio da criação. Nós ficamos agradecidos a Deus por Ele ter permitido estar com vocês todos os dias estudando, desde o capítulo 1, quando Deus criou todas as coisas, e Deus ele continua mantendo, sustendo, e Ele continua no controle de todos os astros criados por Ele e também de cada um de nós, seres humanos. Deus criou o ser humano para viver eternamente, mas infelizmente o pecado entrou aqui neste mundo, em consequência veio também a morte, mas Jesus ele veio para pagar o preço do pecado e ele nos garante a vida eterna, mesmo que venhamos a passar pela morte, ressuscitaremos quando Jesus voltar e viveremos com ele para sempre. Ficamos felizes porque durante todas essas semanas que se passaram, nós estivemos passeando pelo livro de Gênesis e aprendendo coisas maravilhosas, especialmente do amor de Deus para com o ser humano, mesmo quando o ser humano errava, pecava, falhava, Deus não abandonava, Deus estava com eles e Deus dizia, não temas, eu estou contigo. Então Deus, ele deixa claro na sua palavra que ele é um Deus de amor, que Deus quer nos salvar. Deus ele não quer que nós, de forma nenhuma, venhamos a perecer no dia do juízo final. Por quê? Porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E vimos então sobre os patriarcas, principalmente Abraão, Isaac, Jacó, os seus descendentes, finalizando aqui o capítulo 50 do livro de Gênesis, falando então da morte de Jacó e também da morte de José. Infelizmente a vida é assim, a vida a única coisa que podemos esperar, o que é certo para nós é a morte, mas existe a esperança da ressurreição, como eu disse agora há pouco. Se nós temos comunhão com Cristo cada dia, se nós andamos com Ele, se nós caminhamos com Ele, com certeza nós temos o nosso nome escrito no livro da vida do Cordeiro e nós seremos chamados da sepultura quando Jesus voltar, quando soar a trombeta. Todos os mortos em Cristo ressuscitarão e então nós seremos levados para nos encontrar com o Senhor nos ares e estaremos então para sempre com o Senhor. Esta é a promessa maravilhosa que nós temos da palavra de Deus. E durante esta semana nós então tivemos a oportunidade de ver
que Jacó, ele já estava morando no Egito juntamente com todos os seus filhos, seus descendentes, e José estava lá como governador. Jacó, ele abençoa os filhos de José e diz para José: agora eles são também meus filhos. E depois então Jacó abençoou José, todos os filhos, abençoou Faraó. E nós dissemos aqui esta semana, nós temos que ser bênção onde quer que nós estivermos. Deus, ele nos chamou para sermos bênção, para que as pessoas que estão ao nosso redor sejam abençoadas pela nossa presença. E nós deveremos proferir bênçãos para as pessoas e não maldição e não xingamentos. Nós temos que ter sempre uma palavra de conforto, uma palavra de exortação, uma palavra de ânimo, uma palavra de bênção para aqueles com os quais nós convivemos. E José, então, ele sepultou o seu pai conforme havia sido pedido por Jacó, e sepultou exatamente lá onde Abraão havia comprado aquela terra dos hititas, ali em Macpela, onde Abraão, onde Sara, onde Isaac e Rebeca estavam sepultados ali também. Jacó foi sepultado juntamente com seus antepassados. E agora, finalizando o livro de Gênesis, e nós não iremos agora, logo na sequência, estudar o livro de Êxodo, mas aí nós vamos ver, se você quiser ler alguns capítulos do livro de Êxodo, que aquele faraó que conheceu José, que o colocou como primeiro-ministro, aquele faraó morreu, vieram outros faraós, e algum tempo depois então, um dos faraós que não conhecia o povo hebreu, que não conhecia a história de José, o que José havia feito, ele então escraviza o povo hebreu, os israelitas que estavam vivendo lá na terra do Egito. E cumprindo então aquilo que Deus havia dito a Abraão, que os seus descendentes permaneceriam 400 anos em cativeiro, e logo depois então dos 400 anos eles seriam libertos e voltariam para a terra de Canaã e a possuiriam definitivamente. Até aqui, no final do livro de Gênesis, o povo, os descendentes de Abraão, ainda não possuíam definitivamente a terra de Canaã. Eles tinham alguns pedaços que eles haviam comprado ali naquela região, e a terra mesmo ela foi dada como posse para os israelitas após o cativeiro de 400 anos que eles passaram no Egito. É importante nós termos em mente que nós aqui neste mundo somos peregrinos, nós somos forasteiros, a nossa pátria não é aqui neste mundo. É claro que nós procuramos um lugar melhor para viver, procuramos melhores condições de vida, mas sabemos que em lugar nenhum está bom. Não tem mais nenhum lugar em que a pessoa possa viver bem, em paz, tranquilidade e também adquirir bens. Isso hoje está muito difícil. E temos que então ter em mente que somos peregrinos aqui nesta terra, assim como Jacó disse para o faraó: eu sou peregrino, estou peregrinando nesta terra por 130 anos, era a idade dele na época em que ele foi para o Egito. Jacó sabia que ele era peregrino, Jacó sabia que havia a promessa da terra prometida, a terra de Canaã, e eles iriam possuir essa terra, mas até então eles eram peregrinos. Assim também nós, aqui neste mundo, somos peregrinos. Nós estamos aguardando o cumprimento da promessa de uma cidade superior a essas cidades que nós conhecemos, uma pátria superior a essas pátrias, estes países que nós conhecemos. É a Canaã celestial. Sabemos que temos muitas lutas, muitos problemas para enfrentar em nossa vida, mas nós temos que continuar confiantes em Deus, que Ele vai cumprir a sua promessa e que se nós aceitamos a Jesus em nossa vida, se nós caminhamos com Ele, se nós o buscamos cada dia em nossa vida, não quer dizer que nós não vamos cair, nós não vamos pecar. Vamos sim, porque nós somos pecadores por natureza, mas a graça de Deus, a graça de Jesus, ela nos salva. Nós não podemos continuar
cometendo os pecados que nós sabemos que vamos cometer e vamos lá e cometemos esse pecado. É um pecado premeditado, então nós temos que abandonar esse pecado, pedir forças a Deus para nós não cairmos mais naqueles pecados costumeiros que nós temos em nossa vida. E com certeza a nossa salvação ela está garantida através de Jesus. E muito em breve, quando a trombeta soar e aquele sinal no céu de uma pequena nuvem do tamanho da metade da mão de um homem aparecer, e aquela pequena nuvem vai crescendo, crescendo, e então contemplaremos com os nossos próprios olhos que são milhares e milhares de anjos que estão vindo com o Senhor Jesus para nos buscar. Que nós possamos estar preparados para este grande dia. Não tenha dúvidas, você já tem a sua salvação garantida. Só não continue cometendo os pecados costumeiros que você comete em sua vida. Procure pedir a Deus forças para abandonar e com certeza você será vitorioso. Todos nós estaremos um dia junto ao mar de vidro, junto àquele rio de cristal, ali louvando e adorando o nosso Senhor por toda a eternidade, aquele que criou este mundo, que mantém todos os mundos, todos os astros, todo o universo, aquele que deu o seu Filho para que nós pudéssemos ter novamente acesso à vida eterna. Esse Deus maravilhoso, esse Deus amoroso, é um Deus que está pronto a nos perdoar e Ele quer salvar a mim e salvar a você. Que possamos entregar a nossa vida completamente nas mãos de Deus e viver com Ele cada dia da nossa vida. Nós agradecemos a todos que estiveram conosco estudando esta série Gênesis, o princípio da criação. No domingo nós vamos estar de volta, vamos começar uma nova série. A série tem como título Fogo da Provação. Todos nós passamos por provações, por lutas, tribulações. E nós vamos ver na Bíblia como é que nós poderemos superar estes problemas que nós enfrentamos a cada dia em nossa vida. Que Deus abençoe a todos, que Deus nos dê um bom dia, um feliz dia da preparação, um feliz sábado, um bom final de semana. E não nos esqueçamos que todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. João capítulo 1, verso 3. Que Deus nos abençoe.